Muito bem, hoje 10/10/2023. Quero deixar uma reflexão da palavra de Deus aqui para nós. Gênesis, no capítulo de número 3, o versículo de número 22, 23 e 24, fala para nós da ocasião em que Deus interviu no jardim do Éden. Quando Eva e Adão desobedeceram a Deus, comeram do fruto que não era para comer. E Deus tinha dito: o dia que vocês comer desse fruto, certamente morrereis. E não se sabe o tempo, não se sabe quantos anos se passaram. Mas a Bíblia informa que um dia Eva e Adão comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus tinha ordenado para não comer. E a partir do momento que eles comem, eles desobedecem a Deus. E Deus então vem para intervir e tratar. Nós percebemos que Deus trata com Adão, Deus trata com Eva, Deus trata com a serpente, Deus trata com o diabo, Deus trata com todos. E os versículos 22 a 24 mostra uma ação singular da graça de Deus. Porque quando eles pecam, Deus teve uma preocupação, um zelo de não permitir que eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, para não viver eternamente em pecado. E vivendo eternamente em pecado, automaticamente não teriam mais opção de salvação. Após a morte física, seriam levados à condenação eterna, ao fogo eterno, à perdição eterna. É o caso de Lúcifer, e é o caso dos anjos que seguiu Lúcifer, e daqueles que decidiram abandonar Deus e o céu. Então Deus, por sua misericórdia, bondade e graça, em punição, expulsa Adão e Eva do jardim do Éden. Deus expulsa eles do jardim como forma de tratamento, expulsa eles do jardim, fazendo com que eles percam os privilégios e as oportunidades das bênçãos e das dádivas que Deus tinha dado a eles espontaneamente, gratuitamente, amorosamente. Então Deus, além de os expulsar, coloca ali espadas flamejantes e querubins para guardar o jardim, para que eles não tenham acesso à árvore da vida, para que comessem, vivesse eternamente longe de Deus, em perdição eterna, tanto a física como após a morte física. Então nós vemos aqui uma ação singular da graça de Deus. Ele expulsou o homem e a mulher do jardim. Eles perderam o direito à árvore da vida ao desobedecer a Deus. Hoje não é diferente. Quando nós obedecemos a Deus,
todas as bênçãos fluem de Deus para nós. Quando nós obedecemos a Deus, Deus provê, abre portas, prospera, cuida, dá a bênção, dá saúde, dá sua graça, opera milagres. Quando nós obedecemos a Deus, todas as promessas da Bíblia são canalizadas para a nossa vida e para a nossa casa. Quando nós obedecemos a Deus. Agora, quando nós desobedecemos a Deus, você vê lá em Deuteronômio 28, as bênçãos do Monte Gerizim. Quando se obedece, todas as bênçãos vêm sobre nós. Bendito será no campo, bendito será na cidade, tua casa será abençoada, teus frutos serão abençoados, tua fazenda será abençoada, você será cabeça e não será cauda. Todas as bênçãos quando obedecer. Agora, quando entra na parte da desobediência, é dobrado. Maldição, desgraça, perdição, perda de bênção, perda de milagre, perda do cuidado de Deus. Então nós temos que orar e lutarmos para obedecermos a Deus. Porque as bênçãos de Deus é para os obedientes. A vida é para os obedientes. Lá nesse monte, as bênçãos do Monte Gerizim, no final está dizendo: escolhei, pois, o que vocês querem, a vida ou a morte, a bênção ou a maldição, servir a Deus aos vossos prazeres. Então, a morte entrou, as perdas na vida de Adão e Eva chegou por desobedecer a ordem, o mandamento, a palavra de Deus. Então, Deus os expulsa para que eles não se percam eternamente. É o caso de Satanás, é o caso de Lúcifer. E temos que ter a consciência que toda vez que errarmos, toda vez que desobedecermos a Deus e a sua palavra, pagaremos um preço. Adão e Eva foram expulsos do jardim, perderam aquela regalia, perderam aquelas bênçãos abundantes, perderam o acesso ao paraíso. E depois vem as consequências, o tratamento, depois vem as punições. Então, nós temos que lutar para obedecermos, porque a obediência gera bênção, a desobediência gera perdas e morte. Então, o que acontece? Deus os expulsou do jardim do Éden. Deus os impediu de ter acesso à árvore da vida por desobedecer. Eles, se tivessem comido dessa árvore, viveriam para sempre em seu estado pecaminoso. Isso significaria que eles se perderiam eternamente. E o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o segundo Adão, não poderia vir para morrer a fim de salvar a humanidade do pecado. Não. Por isso, Deus, ao expulsar Adão e Eva do paraíso, mostrou sua graça e misericórdia em relação a toda a raça humana. Se Deus tivesse deixado ele ter acesso à árvore da vida, mesmo em pecado, todos se perderiam eternamente, igual Satanás, que não tem mais perdão para ele, não tem mais conserto, não tem mais nova chance, não tem mais nova oportunidade. Ele já está condenado eternamente. Isso aconteceria com Adão e a sua posteridade. Mas Deus, por sua misericórdia, graça, interviu, os impediu.
Então, o Senhor Jesus veio na plenitude dos tempos, em Gálatas capítulo 4, versículo 4, ou seja, no tempo certo, no momento certo, morreu, ressuscitou no terceiro dia e nos deu e nos dá o direito ao acesso a Deus, ao céu, ao Pai, à glória, pela reconciliação por meio de Jesus Cristo. A espada que Deus pôs no jardim barrava a passagem. Pode traduzir essa espada flamejante, na tradução NVI, por fogo de Deus, uma referência à sua santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 29 diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, louvado e glorificado seja Deus, porque Ele cercou aquele acesso, Ele bloqueou aquele acesso para que Adão e Eva não comessem do fruto da árvore da vida em pecado. E toda a sua posteridade também caísse em pecado para a perdição eterna. Então, para encerrar essa palavra, nós vemos o contraste entre o primeiro Adão e o último Adão. Cristo é explicado em Romanos capítulo 5 e 1 Coríntios 15, do 42 ao 49. Adão foi feito da terra, mas Cristo desceu do céu. Adão foi tentado em um jardim perfeito e Cristo foi tentado em um deserto terrível. Adão desobedeceu deliberadamente e mergulhou a raça humana no pecado e na morte. Mas o segundo Adão, que é Cristo, obedeceu a Deus e trouxe justiça. Adão, como um ladrão, foi expulso do paraíso. Jesus, ao falar como ladrão, disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 43, versículo 40, Lucas capítulo 23, versículo 43, Jesus, quando falou ao ladrão da cruz, ele reconheceu que Jesus é o Salvador. Jesus diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, indicando que a morte de Cristo não nos trouxe apenas a volta à posição em que Adão estava, mas ela também nos deu muito mais que Adão já teve. Somos reis e sacerdotes para Deus e reinaremos com Cristo para sempre. Romanos capítulo 5, temos muito mais informações. Romanos capítulo 5, versículo 9, versículo 15, versículo 17, versículo 20, fala disso. Então, bendito seja o segundo Adão. Glorificado, louvado, adorado e exaltado seja o segundo Adão, que é Cristo Jesus, que sofreu por nós, morreu, ressuscitou e nos deu direito à vida eterna e nos colocou de volta no patamar que Deus tinha criado o homem para viver. É uma reflexão da palavra de Deus para nós. Glorioso seja o Deus que criou o plano da salvação, da redenção, da reconciliação com Ele novamente, através da pessoa de Jesus Cristo. Deus te abençoe.